Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Cash. Dando sequência aqui aos episódios que nós estamos fazendo de transição de carreira, hoje nós vamos estar trazendo aqui uma convidada que, embora muito jovem, já passou por algumas transições aqui importantes, e legal que ela vai estar dividindo essa experiência com a gente. Óbvio que eu não posso dar sequência aqui, né, Brunão, sem antes pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Poder até pode, mas a gente não quer. Não vai rolar, né? Mas não basta também só se inscrever, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que falar do projeto com outras pessoas, né? Eu sempre estou falando isso, quer dizer, é um projeto que a gente está tocando, a gente está levando muito conhecimento para muita gente, a gente tem recebido feedbacks que obviamente nos deixam bem felizes, mas é importante que o YouTube reconheça isso para que ele possa fazer a distribuição desse conteúdo para outras pessoas, né? E não tem outro jeito de fazer isso que não seja vocês prestigiando o nosso canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, né? Então isso é muito importante. Vamos lá então, Bruno? Vamos apresentar a nossa convidada hoje aí? Então vamos lá. Que a gente vai estar falando? Hoje a gente vai falar com a Valéria. A Valéria é psicóloga formada pela PUC aqui do Paraná, pós-graduada com mais de 8 anos de experiência em áreas de recursos humanos, atuando como consultor e também como business partner. A Valéria tem como propósito de carreira não só gerar boas experiências de trabalho às pessoas, mas fazendo isso também através do desenvolvimento e maximização do potencial humano. A transição de carreira, na verdade, a gente tem falado, os episódios dessa série da transição de carreira, geralmente a gente aborda uma transição, né, PG? O cara que foi, sei lá, do mercado financeiro para a indústria, o cara que foi do empreendedorismo e veio para o mercado corporativo. Hoje a transição, na verdade, que a gente pode explorar com a Valéria são 3, né? Porque assim, foram 2 transições, na verdade. Foram ao mercado corporativo, depois para o cooperativismo, essa foi a primeira das transições. Depois tem a transição do corporativismo agora para o empreendedorismo. Então são 3 vieses de carreira diferentes, com 2 transições super importantes em cada uma delas. E o que a gente vai tentar explorar um pouquinho, Valéria, no papo aqui contigo, logicamente um pouquinho dos aprendizados que você teve em cada uma dessas indústrias diferentes, digamos assim. O que você pode carregar de aprendizado de uma para outra para ter sucesso em todas as 3. E mais importante também para a turma que está ouvindo a gente, que está pensando em transição de carreira, ou por necessidade ou por vontade mesmo, que tipo de comportamento, que tipo de mindset a pessoa pode ter que ajuda nessas transições para que você seja bem sucedido tanto em um mercado quanto em outro, já que a gente, né, a única constante da nossa vida é a mudança, né? A gente muda o tempo inteiro, às vezes a gente muda por conta própria, às vezes a vida se encarrega de mudar e a gente acaba caindo num setor novo. Então quem está nos ouvindo, se está nessa situação, que tipo de dica essa pessoa pode ter, que tipo de vivência vale a pena ser absorvida nesse momento, que comportamento deve ser levado de um lado para o outro. E daí, Valéria, além de começar te agradecendo pela participação, pela gentileza de bater esse papo aqui com a gente, eu queria te pedir para você dar uma passada rapidinho para a gente, então, como é que foram essas transições, qual era a empresa do mercado corporativo que você estava, no cooperativismo, né, para onde você passou, quanto tempo foi, que tipo de cooperativismo que era. E agora, no empreendedorismo, o que é que você está fazendo, empreendendo, para a gente entender um pouquinho o conteúdo dessas transições que você fez? Pode ser? Pode, com certeza. Obrigada, Bruno. Obrigada, PG, pela oportunidade. Nós estamos super felizes de estar te recebendo aqui, Valéria. De estar aqui para contar um pouquinho da minha trajetória, né? Que bom. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Eu comecei, então, a minha primeira experiência profissional foi no Great Place to Work, aqui do estado do Paraná. Então, a gente atendia todas as empresas com CNPJ Paraná e um pedacinho do interior de São Paulo também. Comecei como estagiária logo no início da faculdade e fiquei por 6 anos e meio lá. Então, passei um pouquinho por todas as áreas ali, olhando desde comercial até projetos que eles chamam, que é implantação de pesquisa de clima, acompanhamento, desdobramento de resultados, aplicação de treinamento e estar realmente no cliente, né? Então, foi a minha primeira experiência, foi muito bacana, eu aprendi muito, eu tive 2 grandes gestores que me ensinaram muito, assim, o que fazer, o que não fazer também. Que às vezes é mais importante o que não fazer do que o que fazer. Exatamente. Então, foi muito bom. Foram 6 anos de muito crescimento. E depois de 6 anos e meio, eu comecei a ficar um pouco incomodada. Mas aqui, deixa eu só te fazer uma pergunta já. Na GPTW, você é psicóloga de formação. Sim. Foi fazer estágio lá no GPTW.
Foi meio ao acaso? Ou já foi assim pensado que o ramo da psicologia onde você queria trabalhar já era dentro de empresa, era corporativismo, ou foi um acidente que deu certo? Foi um acidente que deu certo. Tá. Foi um estágio que me achou, na verdade, no começo, né? No segundo período da faculdade. Isso, né? Sim, foi uma super oportunidade. Eu achei a oportunidade de estágio, falei, vou me inscrever na vaga para ver o que dá, né? E no fim acabou que deu super certo. Então, quando eu comecei lá, o escritório tinha 4 pessoas, então era eu e mais 3 pessoas, além dos 2 sócios, né? Então, assim, a gente estava muito no começo. O primeiro ano foi de construção, fazer muito networking com as empresas, porque ninguém conhecia a gente. Então, a gente precisou construir do zero. Depois do primeiro ano, as coisas engrenaram e aí o time foi crescendo também. Eu acabei sendo efetivada, a gente contratou mais consultores. Quando eu saí, depois de 6 anos, eu já tinha 2 pessoas que trabalhavam junto comigo diretamente. Então, eu tinha mais uma consultora e um estagiário que eu fazia a gestão direta deles. Poxa, ali. Que bacana. Legal. Então, foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu queria conhecer um pouquinho do lado de empresa, né? De conhecer o RH corporativo. E foi quando eu fiz a minha primeira transição, que eu saí desse mundo corporativo de consultoria, de pesquisa de clima, e migrei para o cooperativismo. Então, foi quando eu fui para a Cressol, em 2021, e eu tive a oportunidade de ter minha primeira atuação como um RH, né? Como uma área de recursos humanos. E, nossa, foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Parece que eu vivi 10 anos em 2. Posso imaginar. Porque a Cressol é grande, né? A Cressol é grande. Atende o Brasil todo. Ela tem uma média de crescimento aí, tanto de resultado como de colaboradores, de 30% a 40% ao ano. Então, quando eu entrei, assim, a gente tinha basicamente 3 mil colaboradores, e quando eu saí no ano passado, a gente estava com quase 8 mil colaboradores. Caramba. E a Cressol está presente em quase todos os estados do Brasil, muitas agências abrindo. Então, tava numa vibe de muito crescimento, assim. Então, a gente precisava acompanhar. E foi onde eu realmente conheci o universo do RH. Até então, eu conhecia o lado de consultor, de recursos humanos, mas não tinha a experiência de estar lá com o colaborador no dia a dia. Foi conheceu vivendo mesmo, né? O dia a dia, né? E foi muito importante para mim, assim, na minha carreira, ter essa oportunidade de conhecer, de crescer, aprender muitas vezes na prática ali o que eu precisava fazer, né? Foram 2 anos, assim, um desafio maravilhoso que eu precisava ter vivido para entender o meu próximo passo, né? Então, fiquei por 2 anos na Cressol. A gente construiu muitas coisas ali, muitas ações corporativas que chegavam no Brasil inteiro. Então, era muito legal saber que o que eu construía lá em Francisco Beltrão, numa cidade de 100 mil habitantes, chegava em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais. Então, era muito legal mesmo poder ter esse contato com diferentes culturas. Bruno, tem além de toda essa transição aí, das transições que você mencionou, tem essa questão de você também, dentro da transição, ter saído daqui de Curitiba, de onde você estava, para uma cidade menor, né? Francisco Beltrão tem em torno de 100 mil habitantes. Então, quer dizer, foi um desprendimento, quer dizer, é realmente uma vontade de querer ir lá aprender, um desafio enorme, né? Quer dizer... Foi um grande desafio. Eu, quando me mudei para Francisco Beltrão, eu não sabia nem que cara a cidade tinha. Eu nunca tinha ido para lá. Eu fui a primeira vez para assinar o contrato e já fui com a mudança. Que legal. Eu fiquei uma semana... Já foi de Malicuia para assinar o contrato? Já fui de Malicuia. Fiquei uma semana morando num hotel até achar um apartamento. Achamos o apartamento e aí no outro final de semana a gente já se mudou com tudo, marido, cachorro, tudo. E foi uma aventura, assim, conhecer. Porque sair de Curitiba, que é uma grande capital, e morar numa cidade onde tudo fecha na hora do almoço. Até restaurante. Quase o restaurante também fecha na hora do almoço. Sábado e domingo, esqueça, você não faz nada fora de casa. Vida, né? É outra vida, mas é muito bom. Porque tem o lado de que eu levo 5 minutos para estar em qualquer lugar. Eu almoçava em casa, é uma cidade segura. Então, esses dias eu saí, deixei a chave de casa na porta e quando eu voltei estava tudo lá, tranquilamente. Então, esse é um lado bom também de morar no interior do estado, que traz uma outra visão pra gente. E... 2 anos na Cressol. 2 anos na Cressol. E aí, o que te fez fazer o próximo passo agora para o empreendedorismo?
foi a vontade de estar com o cliente, porque você estar como colaborador na empresa é muito legal, mas eu tenho essa inquietude de que eu gostava de não ter a rotina. Então, estar num cliente hoje, fazendo um treinamento, fazendo uma pesquisa, isso me motiva muito. Que aí tem muito a ver com o que você fazia na GPTW, Sim, né? exatamente. Então, eu gostava de estar com pessoas diferentes o tempo todo. Entendi. Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô em São Paulo, outro dia eu tô no interior. Então, ter essa rotina de viajar bastante, de fazer coisas diferentes, era muito bom para mim. E eu acabei conseguindo, na minha saída da Cressol, eu migrei para o lado de empreendedor, né? Assumi o desafio de abrir a minha própria consultoria de recursos humanos, buscando juntar o meu propósito, né? Como você já falou no início, de poder desenvolver pessoas, gerando uma boa experiência de trabalho, né? Isso é o que eu busco. Foi eu conseguir juntar a minha experiência com o GPTW, de já ter passado pela área comercial, área de treinamento, com o lado corporativo na cooperativa que eu vivi, para saber o que o cliente busca, mas também saber o que vender. Então, eu consegui unir as minhas duas experiências para, enfim, abrir a minha própria consultoria. Legal, muito bom. O legal é que você faz o seguinte paralelo, né, PG e Valéria? Imagina assim, você trabalhando 6 anos na GPTW, você conhece a realidade, vou botar o conhece entre aspas, depois eu explico as minhas aspas. Você conhece a realidade de várias empresas. Por que entre aspas? Porque quando o cara está interagindo com vocês na GPTW, obviamente, imagino que ele está tentando vender o que ele tem de melhor, ou ele está tentando absorver os programas que vocês dizem que são as boas práticas para que ele melhore a governança corporativa dele, o ambiente de trabalho, etc. e tal. Então, são interações com a empresa que... em relação a momentos bons da empresa, ou coisas boas que ela quer fazer, programas bacanas e tal. Isso dá um conhecimento, acho que genérico e transversal sobre uma série de empresas, mas a vida como ela é, talvez, das empresas que vocês atendem, vocês não vivem. Então, talvez, assim, legal, eu conheço a realidade de diferentes empresas, mas eu quero mergulhar em uma delas, e eu quero ver ali a vida como ela é. Legal, mergulhei. Isso deu para você o contato, né, do colaborador, o contato da vida da empresa. E depois, assim, legal, agora eu entendi a vida do colaborador, né, com suas agruras e tudo, agora eu quero entender a realidade do cliente. Então, assim, você vai mergulhando em cada uma das etapas, né, aprendendo as coisas que você viveu nas outras, e aí você decide onde você quer mergulhar, e o mergulho vai muito mais consciente, né? Sim, exatamente, porque quando a gente está ali numa empresa que presta o treinamento, a gente vai lá, a gente leva o conteúdo, dá todas as ferramentas, daí você volta lá 2, 3 meses depois e fala, meu Deus, por que vocês... Eu te dei pronto, por que vocês não fizeram? Quando você vive o lado da empresa, você consegue entender a realidade do dia a dia, saber que às vezes na correria o gestor queria muito fazer alguma coisa, mas não deu, porque ele tinha que entregar uma meta, ele teve um problema na equipe. Então, você consegue mudar a sua visão quanto a isso. Porque aí você fala, nossa, talvez se eu levar um outro tipo de ferramenta, um outro tipo de visão, o gestor vai conseguir implementar mais fácil no dia a dia dele. A mesma coisa o colaborador. Né? A gente dá todas as ferramentas num treinamento, mas a gente sabe que você entre sair da sala de treinamento, voltar para sua mesa e colocar em prática... Tem um desafio ali, né? Às vezes você acaba sendo engolido pelas atividades. E isso me ajudou a moldar essa visão de construção ali com as empresas. E, Valéria, curiosidade. Enfim, dentro desse mundo da GPTW, você já deve ter visto realidade de empresas que estavam super bem e que essa realidade acabou depois indo para um cenário que, no final das contas, ao invés de melhorar, piorou. E o contrário, talvez até com maior frequência, empresas que não estavam com ambiente de trabalho ou funcionando de uma forma, da melhor forma possível, se assim a gente pode dizer, ela assim, obteve sucesso e enfim, alcançar boa qualificação sob o ponto de vista de uma empresa agradável para se trabalhar. Mas assim, o que para mim gera muita curiosidade, até pela própria experiência que tive, de ter vivido esse mundo da GPTW dentro de grandes empresas, onde a coisa vem muito estruturada, a gente é muito bem orientada em relação a tudo isso, mas no final das contas o conceito por trás é um conceito muito simples, né? Então, assim, de você estar próximo das pessoas, de você trabalhar a liderança de uma forma estruturada, de você fazer boa gestão, de você dar oportunidade das pessoas se colocarem, passa por instrumentos de gestão como feedback, como delegação, como comunicação, fazer uma boa comunicação
de escuta ativa de funcionários. E às vezes a gente fica colocando essas coisas assim como... Não, isso aí só... você está dentro da GPTW só dá para ser em empresas grandes, ou porque elas conseguem se estruturar em relação a isso. E eu tenho para mim que não. Eu queria, óbvio, vou passar para que você coloque a sua opinião, mas assim, para mim são coisas que... Se você tem uma empresa com 3 funcionários, você já pode criar um conceito de boa empresa para se trabalhar com 2, 3 funcionários, né? Como que você vê isso? Quer dizer, o que eu estou falando faz sentido? Você entende que isso é realmente o segredo do sucesso para empresas com 2, 3, 15, 20 mil, 5 mil funcionários? Ou não? Isso os conceitos da GPTW, os treinamentos que a GPTW dá, só valem para grandes empresas? Não, faz todo sentido o que você falou. Qualquer empresa pode ser um excelente lugar para se trabalhar. Isso. Independente do número de colaboradores. Se eu tenho um colaborador, ele já tem que ter uma boa experiência na minha empresa, né? E se eu tenho 10 mil, 15 mil, eles também têm que ter uma boa experiência. O conceito de ser um excelente lugar para se trabalhar, ele é muito simples, né? As pessoas, elas têm que confiar no líder delas, basicamente. Então, essa relação de confiança entre líder e liderado é essencial. Elas têm que ter orgulho do que elas fazem no dia a dia. Então, orgulho da minha marca, orgulho do trabalho e do impacto que o meu trabalho tem numa sociedade. E eu tenho que gostar das pessoas com quem eu trabalho, né, no meu time, no outro time. Eu preciso ser amigo de todo mundo? Não precisa e tá tudo bem. Mas você precisa minimamente se dar bem com as pessoas que estão ali ao seu redor, né? Esse é o conceito que o GPTW leva para as empresas de ser um excelente lugar para se trabalhar. Então, qualquer lugar pode ser. Eu atendi empresas que tinham 5 colaboradores, que para fazer a pesquisa do GPTW hoje, o mínimo que eles pedem é 5 pessoas. São 5 mil. Né? Então, esse é o mínimo que eles precisam ter para a gente conseguir né, manter até a confidencialidade das respostas. Menos do que isso, é muito fácil de saber que foi o Bruno ou o PG, o que cada um falou. Né? E não tem um máximo de colaboradores. Então, eu cheguei a atender empresas que tinham 20 mil colaboradores. E a pesquisa é exatamente a mesma para todo mundo. E, a partir disso, a gente consegue extrair os dados e identificar pontos fortes, pontos de melhoria. E a gente vê que o grande pilar ali que tem na maioria das empresas é a confiança. Então, se eu confio no meu gestor, se eu confio no CEO, no meu diretor... Eu sei que eles estão fazendo o melhor para mim e o melhor para a empresa. Uma relação transparente, né? Uma relação transparente. Então, esse é o principal. Recapitula para a gente, por favor, então, Valéria. Confiança no gestor. Confiança no gestor, orgulho do que faz e gostar das pessoas com quem você trabalha. Perfeito. E gostar das pessoas não é churrasco de final de semana, jogar bola. Isso, exatamente. É ter aquela relação sadia. Uma relação saudável. Profissional. Exatamente. Perfeito. E é bacana isso, porque assim, não sei, pelo menos eu tenho essa... Né, não, o GPTW você só atenderia a grandes empresas. E não, é o contrário. Eu acho que até para implantar isso que você acabou de falar em empresas menores, de certa forma, é mais fácil, né? Porque você está ali no dia a dia, ou você está vendo o teu diretor, teu gestor. Às vezes nas empresas grandes essas coisas... Às vezes tem tantos layers, né? Não acontece tanto, né? A dificuldade é maior até, né? Exatamente. Eu tenho o diretor superintendente da Cressol, ele é um dos fundadores da cooperativa e ele traz muito com ele. Em vários momentos ele trazia no sentido de... desde a nossa primeira reunião, quando a gente tinha 5 colaboradores, eu gostava de enfeitar a sala com balão, fazer pipoca, nesse sentido, porque eu queria que as pessoas estivessem bem aqui. Ele falou, hoje a gente faz isso com muito mais subsídios, né? Mas desde há 27 anos atrás, quando a Cressol surgiu, eu já fazia isso, porque para mim era importante que as pessoas estivessem bem aqui. Então, acho que esse é o principal, você se preocupar com as pessoas, né? Elas são o centro. Se elas não estiverem bem, a empresa não vai atingir o resultado. Colaborador feliz, o cliente feliz, acionista feliz também, né? Claro. Acaba sendo um ciclo ali. Você acha que esse é um dos principais aprendizados que você foi adquirindo ao longo dessas transições entre uma e outra aí, Valéria? O que outros aprendizados você acha que essas mudanças de setor trouxeram para a Valéria de hoje, que você consegue entregar, inclusive, na consultoria para os clientes que você atende? Eu acho que o principal é realmente a gente ter as pessoas no centro de tudo que a gente faz, ter esse olhar humano
para as pessoas, mas também a gente fazer o que a gente fala, né? Eu acho que isso é muito importante. O famoso walk the talk, né? Exatamente. Então, assim, se você falou que você vai fazer, você precisa fazer. E se você não fizer, deixar claro o porquê você não fez, né? As regras do jogo mudam muitas vezes e a gente precisa se adaptar. Mas eu acho que isso é importante. A comunicação, ela é essencial em todos os níveis da empresa e ela é o que vai fazer você, às vezes, ter um resultado positivo ou negativo. Porque se o colaborador ele não tem clareza do que ele precisa fazer, você pode ter os melhores treinadores, os melhores facilitadores ali, que não adianta. Se ele não tiver essa clareza da empresa, do que ele precisa fazer, de feedback, plano de desenvolvimento, não vai acontecer. Concordo contigo, porque é aquela velha história, né? O comando-controle não existe mais, não. Né? Cara, já foi o tempo do comando e controle. Não existe mais, assim, há muito tempo já não existe. Então, essa questão de você saber, né? E investir tempo, né? Para passar o propósito, para onde vai, por que vai e como vai, é fundamental para que crie exatamente isso que você falou, essa relação de confiança, que a pessoa se sinta parte daquele resultado e, portanto, tenha orgulho do que vai fazer, saber que mesmo que as coisas não aconteçam da melhor maneira, o teu chefe, o teu líder vai estar contigo, né? Cara, se a gente tiver que se abraçar aqui para comemorar, idem, legal, mas também se for para a gente, cara, não deu certo, eu vou estar junto contigo também, né? Então, esse tipo de relação, se você fica só no comando-controle, não rola, né? Não, ainda mais olhando agora as gerações que estão entrando no mercado de trabalho, essa esse é o maior desafio, porque a geração, inclusive mais nova do que a minha, eles gostam muito dessa comunicação, dessa clareza. Então, assim, eles vão querer feedback toda semana. Eu falei, eu nem tenho o que falar para você toda semana, mas eles querem saber o que eles precisam fazer para crescer e eles precisam ter isso claro, porque essa geração ela é muito ansiosa. Então, hoje eles entraram como estagiários, eles têm certeza, daqui 6 meses eles vão ser efetivados já como um analista, depois eles vão virar coordenador, gerente, e assim vai, que tudo vai acontecer em 5 anos. Em 5 anos eu vou ser o CEO da minha empresa. Então, a gente precisa administrar essas expectativas e faz isso como? Com feedback, com a comunicação estruturada dentro das empresas. Perfeito. Usa os instrumentos de gestão, isso né? Mesmo. E o outro lado da moeda, Valéria, a gente falou aqui de aprendizados, né, que são os principais aprendizados coletados nas transições. E dificuldades, tem algumas? Você acha que o que é mais difícil nessas transições que a turma tem que ficar atenta e prestar atenção? Acho que o mais difícil é você lidar com as suas expectativas. Com as suas próprias expectativas. Exatamente, porque às vezes você sai de uma empresa para abrir um negócio ou simplesmente para mudar de empresa mesmo e você acha que você está entrando num mundo perfeito. E nenhum lugar é perfeito. Em todos os lugares você vai ter desafios. Então, você saber lidar com as suas expectativas, com as suas ansiedades ali e saber que isso é seu, não é do outro. Né? Principalmente porque meu gestor me prometeu tal coisa. Não, isso é seu. Não é o seu gestor que tem que fazer por você. É você que tem que fazer por você mesmo. Então, eu acho que esse, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive e estou tendo agora no mundo do empreendedorismo também. Porque a gente fala, eu vou abrir uma empresa, amanhã eu vou ter 10 clientes, vai ser tudo maravilhoso. E não é bem, a gente descobre que na prática não é bem assim. Na prática, a teoria é outra. Exatamente. Então, eu acho que as expectativas para você não se frustrar. Porque quando você se frustra, você acaba se desmotivando. E aí, às vezes, você não consegue performar tão bem, não consegue entregar. É aquele lance, né? Eu acho que a gente tem que ter a expectativa, porque é ela que vai motivar, né? Que vai dar o... Mas você tem que saber se... enfim, vai ter uns obstáculos aí pelo meio do caminho e, cara... Exato. Você tem que saber dosar essas expectativas. Dosar, né? Isso tem muito a ver também com o porquê de você ter decidido fazer a transição. Porque, assim, imagina que se você não está muito convicto de que você quer sair, talvez, do mundo corporativo e ir para o empreendedorismo, você está fazendo isso porque você acha, porque alguém falou que talvez é ali que você vai ser feliz, ou talvez é ali que você vai ganhar dinheiro, mas você não está muito bem convencido disso. Na hora que a realidade se impõe e, via de regra, ela não é igual ao que você pensou, aí imediatamente você vai querer voltar para o... Você vai querer fazer a transição reversa. Porque assim, eu não devia ter saído para o empreendedorismo. Exatamente. Você não vai dar tempo ao tempo, você vai acabar voltando. Então, também tem muito a ver com o porquê você está fazendo a transição, né? Tem gente que faz a transição de propósito. Tem gente que acredita. Tem gente que é levada ao acaso. Porque, cara, perdi o emprego, não consigo neste ramo,
vou entrar nesse. E às vezes pode dar super certo, pode ser um acidente que dá certo, às vezes pode ser que não, depende muito do propósito, né? Por que você está fazendo a transição também. Exato, porque às vezes é um acidente que dá certo, mas se você não acreditar nesse acidente, você eu estou entrando aqui às vezes só pelo dinheiro. Não vai funcionar. Você tem que entrar acreditando que o que você vai fazer, o que você vai entregar, independente do segmento que você atuar, é alguma coisa que vai agregar numa empresa, para uma pessoa, para a vida de alguém. Você tem que estar muito convicto daquilo. E ter coragem, muita coragem de fazer, de receber alguns nãos também, que acontece. Né? Às vezes você recebe mais nãos do que sims, mas você tem que estar preparado para isso. Isso mesmo. Na trajetória, Valéria, que importância você atribui assim, ao fazer as transições de setores ao networking? Porque, vou dar um exemplo bem prático. A gente está empreendendo também. Então, a Mentorex é uma das transições que eu, o PG e a André fizemos também, sair do mundo corporativo e ir para o mundo do empreendedorismo. O networking tem ajudado muito a gente. Em vários sentidos. Primeiro, no sentido de conversar com quem está passando, ou já passou por aquilo que a gente está passando, acalma bastante, você vê o exemplo de pessoas que você confia que estão passando por coisas similares, ou até conhecer pessoas nos setores pelos quais a gente passou lá atrás, ajuda, inclusive, no momento atual de empreender. Né? Então, assim, que importância se atribui de deixar bons networkings pelos setores por onde você passou lá atrás para fazer as coisas acontecerem agora? Nosso networking, ele é essencial. Você tem que ter a sua base, se manter ativo nela. Mesmo que você tenha mudado de setor, tem que cultivar o networking lá de trás. Isso, ele é essencial. Eu vejo por mim, né? Eu atendi mais de 100 empresas enquanto eu estava no GPTW ali ao longo dos meus 6 anos. E eu mantenho contato com muitos dos meus ex-clientes. E isso me abriu muitas portas olhando esse momento agora de empreendedorismo, porque mesmo depois de eu ter saído, o cliente me mandava assim, a gente conseguiu a certificação esse ano, a gente entrou no ranking, tem um dedo seu aqui nessa construção e tudo. Então, eu sempre mantive essa base para... A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E o mundo é redondo. Exato. Então, a gente precisa estar sempre preparado para isso. Isso vale desde sempre, né, Bruno? De você manter suas portas aberta, sair pela porta da frente, né? No sentido de você... enfim, é aquele negócio, acabou um relacionamento em relação a determinado contrato que você tinha numa empresa, mas você ainda tem orgulho dos resultados que lá aquela empresa vai ter, você sabe que você formou outras pessoas, você deixou o teu legado lá, né? Sim. Então, nada melhor do que você manter relacionamento com as pessoas lá. Exatamente. Eu, de todos os lugares onde eu trabalhei, eu ainda hoje, depois de muito tempo, algumas empresas muito tempo, eu ainda tenho pessoas com as quais eu me relaciono, vira e mexe, estou batendo um papo, estou sabendo, porque, cara, assim, você sente essa necessidade, né, de estar acompanhando e muito orgulho de ver pessoas que trabalharam com você crescendo, assumindo responsabilidades grandes. E aí eu concordo com tudo que o Bruno falou aí, quer dizer, a quantidade de pessoas que a gente nem sabia, né, que estavam aí no mercado e a gente acabou sendo até acionados por elas até, né? Muitas vezes, né? E em situações super bacanas, nos enche de orgulho, né? Sim. Nos enche de orgulho isso. O networking, ele é essencial, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Então, você precisa manter essas pessoas. Nós somos seres relacionais, né, Valéria? Exatamente. A gente precisa se relacionar, né? E a gente consegue construir e seguir muito por conta desse networking, né? Então, eu tenho bons relacionamentos com os meus ex-gestores, com os meus colegas que trabalharam comigo nas 2 empresas, e a gente consegue crescer junto, assim, porque você vai trocando experiências, formalmente ou informalmente, e um vai ajudando o outro a crescer e atingir seus objetivos. Muito legal. Fala, Bruno. Eu ia falar de zona de conforto. A gente falou de networking, eu ia mudar para o tema de zona de conforto. Você tem pergunta ainda relacionada a networking? Não. Porque porque eu estava lembrando agora, você indo assinar de mala e cuia um contrato em Francisco Beltrão, e aí, putz, não tem como eu não fazer né, chegar à conclusão de que sair de uma baita de uma zona de conforto. E a gente o tempo inteiro está saindo de zonas de conforto, né? Cada uma dessas transições foram coisas novas que você tinha que aprender, coisas novas que você tinha que conhecer, se desafiar a sair dessas zonas de conforto, que eu acho que também é estar disposto
a saída da sua própria zona de conforto é meio que não é nem um diferencial, é pré-requisito para quem quer fazer transição de carreira. Tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Mas olhando para trás, essas mudanças todas pelas quais você passou, essas saídas das suas zonas de conforto ao longo de tanto tempo, o que você acha que agregou essas mudanças todas na construção da pessoa e da profissional, Valéria? Ter saído dessas zonas de conforto, o quanto isso te ajudou a ser o profissional que você é hoje? Nossa, me ajudou muito. A minha primeira grande saída da zona de conforto, ela não tá nem relacionada com a minha vida profissional ainda. Ela aconteceu de 2013 para 2014, quando a minha família foi morar nos Estados Unidos. E eu fui junto, eu tinha recém feito 18 anos, não me adaptei e falei pra minha mãe que eu queria voltar. E, nossa, foi um choque. Como assim você não quer morar em Nova York e você quer voltar pro Brasil? Falei, eu quero. Daí eu lembro até hoje que ela falou pra mim assim, você vai voltar, mas a sua vida de princesa que você tem vai acabar. Você vai ter que começar a trabalhar. E eu falei, tá bom, eu vou trabalhar. Onde você vai trabalhar? Eu falei, não sei, mas eu vou. Eu voltei dia 13 de janeiro de 2014. Dia 20 de janeiro eu estava trabalhando numa loja como vendedora. Então, assim, foi a minha primeira grande saída, assim, da zona de conforto que me fez passar a ter mais responsabilidade e falar, bom, se eu quero fazer, eu posso. Perfeito. Né? Então, ali foi a minha primeira virada de chave. E aí, alguns anos depois, né, com essa mudança lá para Francisco Beltrão também, foi um momento muito importante na minha vida. A gente estava no meio da pandemia e eu queria mudar, queria crescer e queria deixar de ter esse sentimento, assim, de eu tô muito perto da minha família e eu preciso ser independente e mostrar que eu consigo me virar sozinha. Então, assim, eu tinha acabado de casar e eu olhei pro meu marido e falei, vamos? E ele falou, vamos. Ele deixou o emprego dele aqui e ele foi junto comigo sem nada pra lá, sem a gente conhecer. Então, assim, foi um momento de, realmente, responsabilidade, tomada de decisão, assim, você conseguir falar, tá, e agora? Né? Então, a gente sentou, desenhou o que a gente queria construir nos próximos anos, quantos anos a gente vai ficar no interior, a gente vai voltar, a gente não vai voltar, a gente vai comprar casa, não vai comprar casa. Então, assim, me fez crescer muito. Sim. E ter mais autonomia. Dá uma casca, né, Valéria? Para outros problemas tantos que a gente vai enfrentar lá na frente, saber que você já sobreviveu a coisas assim, dá uma casca, né? Então, quando eu precisei fazer essa última transição pro lado de empreendedorismo, eu falei, bom, já passei por tanta coisa que vai dar certo, né? Vai. A gente vai insistir, a gente vai, às vezes, ter que redefinir a rota, mas vai dar tudo certo, porque a gente sabe fazer, sabe o que precisa ser feito, tem coragem, tem autonomia. Então, acho que isso é o principal, assim, para você sair da sua zona de conforto, você ter coragem, saber, acreditar que vai dar certo e adquirir mais responsabilidade, mais autonomia e descobrir que você é dona de você mesmo. Acho que, para mim, esse foi o principal, assim. Descobrir que eu posso ser dona de mim e fazer o que eu quiser fazer, eu posso fazer. Sensacional. Você veja, com um alinhamento, né, do propósito, como assim, você está seguro do que você está fazendo, alguém, eventualmente, olhando de fora, poderia só ler essa parte ou só ouvir esse pequeno short do podcast e falar assim, nossa, Valéria saiu de Nova York para Curitiba e Francisco Beltrão. Nossa, coitada. Nova York para Francisco Beltrão. Com escala em Curitiba. Com escala em Curitiba. E a pessoa fala assim, nossa, que pena. Pena, você não está entendendo. Na verdade, cada uma dessas transições me fez crescer mais e eu estou muito, muito feliz aqui onde é que eu estou, porque as coisas estão todas alinhadas, porque tinha um propósito em cada uma das transições e tal. Exatamente. Né? Então, se está certo dentro, né? Vai estar certo de dentro para fora, não é de fora para dentro que as coisas vão fazer sentido, né? Exatamente. Eu ouvi várias vezes as pessoas falando, o quê? Mas você já morou em Nova York, agora você mora em Francisco Beltrão. Eu falei, sim, e tá tudo bem, porque pra mim o que você fez sentido. Talvez, pode ser que daqui 10 anos eu esteja morando em Nova York de novo, né? A gente não sabe. Lógico. Mas nesse momento eu precisei passar por tudo isso pra criar a profissional que eu sou hoje. Super bacana. Mas em compensação, como short, isso daqui ficou fantástico. Não, porque assim, cara, às vezes a gente... O certo é você estudar em Curitiba, em Francisco Beltrão, Curitiba, e ir morar em Nova York, porque isso talvez seja o top do top do top. Sim. E todo mundo vai se sentir orgulhoso de falar sobre isso. Você fez o caminho e inverso. faz todo sentido para você, e isso é que importa. Você precisa estar bem assim, né? Que legal, bacana. Muito bom. Show de bola.
Bruno, eu sei que daqui a pouco tu já vai... Daqui a pouco eu já vou começar a chamar para os finalmente. O pessoal já começa, mas só antes de você chamar para os finalmente, eu queria conversar com a Valéria aqui algumas coisas sobre práticas de gestão. Boa. Então, assim, porque da mesma forma como a GPTW, né, fica muito nesse negócio de só valer para empresas grandes, e você já tirou essa mística aqui de que não, vale para... Se o cara tiver 2 funcionários, já está valendo. Eu queria saber sobre esses instrumentos de gestão. Você que anda aí por várias empresas e teve essa possibilidade de se relacionar com várias empresas, o quão importante você julga as pessoas terem práticas de feedback, de se estruturarem para fazer delegação das funções para poder crescer, o quão importante é a comunicação, né, e uma comunicação assertiva com as pessoas, o quão importante é você escutar as pessoas com quem você trabalha, ou seja, essas práticas mais comuns de gestão, como que você, qual é a importância que você vê em relação a tudo isso e como você no dia a dia, agora já como empreendedora, tem visto isso, a aplicação disso nas empresas que você tem visitado? Eu vejo que a comunicação ela é um instrumento essencial para toda e qualquer empresa e ao mesmo tempo que ela é essencial, ela é a grande dor das empresas. Sim. Independente do porte, independente de qualquer coisa, ela é a grande dor. Então, você precisa identificar qual o melhor modelo de comunicação para os seus colaboradores, né? Às vezes vai ser um e-mail, às vezes um WhatsApp, às vezes reunião presencial. E você precisa saber isso. E você só vai saber isso se você ouvir os seus colaboradores. Então, o colaborador ele precisa saber que a empresa se preocupa com a opinião dele e que ele tem voz lá dentro. Uhum. E isso tanto para trazer elogios, mas também para trazer sugestão de melhoria. E quando eu falo sugestão de melhoria, é realmente trazer uma sugestão e não virar um muro ali de lamentações. Claro. Realmente falar, olha, não tá legal se a gente fosse por esse outro caminho. Né? Então, estruturar práticas de comunicação, então, reunião trimestral, reunião mensal, o famoso one-on-one, né, ali com o time, é importante. Você precisa fazer o feedback com o seu colaborador e fazer o feedback construtivo, principalmente. Uhum. Então, mostrar para ele ali o que está legal, o que não está legal, onde ele precisa melhorar e não esperar passar muito tempo de uma situação, né? Aconteceu uma coisa que não tá legal, chama o colaborador, senta, alinha as expectativas, recalcula a rota e fala, olha, né, pra gente poder continuar aqui, você vai precisar adaptar isso, eu também vou me adaptar a tal coisa, então você deixar muito claro pro colaborador. O colaborador, ele precisa saber onde ele está acertando, onde ele está errando, mas principalmente o que ele precisa fazer para continuar crescendo dentro da empresa. Então, uma outra coisa que é muito importante é você ter um plano de carreira bem definido para o seu colaborador ali, para ele saber qual a casinha ele está hoje, onde ele pode chegar, o que ele precisa fazer para continuar crescendo. Né? E isso, plano de carreira e feedback, você vai conseguir ter ali colaboradores felizes, colaboradores engajados, porque eles vão ter a clareza no que eles precisam fazer. Show de bola. Muito bom. Sobre a importância, acho que você concordou comigo, enfim... Gênero, número e grau, tô alinhado contigo. Agora, sobre você ver isto na prática, nas empresas que você visita, enfim, como é que tá, assim, essa questão? A comunicação, todo mundo já sabe que é um mal geral. Isso aí sempre geral. Foi, mas eu digo assim, práticas de feedback, a pessoa entender que é importante escutar o funcionário, entender que ela precisa ter um processo estruturado de delegação, porque senão fica tudo em cima dela. Às vezes o cara se torna empreendedor, mas ao invés de... a empresa depende dele. Então, assim, como é que você vê isso daí na prática? Hoje, eu posso dizer que já tem muitas empresas que acontece na prática. Legal. Questão de feedback, essa questão de ouvir o colaborador. E tem algumas empresas que ainda estão em processo de implementação. Né? E isso vai muito do momento da empresa, do momento que os gestores da empresa se encontram, porque às vezes o gestor veio de uma cultura onde não tinha feedback, onde o feedback era só aquele momento da avaliação de desempenho e pronto, e ele já veio dessa cultura de mercado. Então, para você conseguir mudar esse perfil, é um grande desafio hoje que as empresas encontram. Eu diria que a gente está bem ali num meio a meio. Então, a gente tem muita empresa que faz e muitas empresas que estão construindo esse caminho. E que não basta o RH querer que o gestor faça. O gestor precisa ver o valor
no que ele está fazendo. O cara precisa acreditar nisso, né, Valéria? E às vezes a gente precisa ir lá com o resultado financeiro mesmo. Então, mostrar para ele, olha, se você faz o feedback, o teu colaborador entrega isso, entrega aquilo, e esse é o resultado que ele atinge no final do mês. Se você não faz, o colaborador sai. Esse é o custo que a gente tem de um desligamento, uma rescisão, contratar alguém, treinar alguém. Então, quando você mexe no bolso, no resultado, você acaba tendo muito mais impacto. Consegue sensibilizar. Você consegue sensibilizar o time. Poxa, que bacana. Muito bom, várias lições, vários insights. E aqui também, né, Bruno, aqui a gente pode reforçar a tua máxima, né, de maturidade não tem idade, né? É isso mesmo. Tá, conversando aqui com a Valéria. Com a Valéria. Bom, isso já, que eu troco o nome, já não é também novidade para ninguém, vocês já sabem disso, mas eu digo assim, a Valéria com tão pouca idade, mas enfim, com tanta maturidade, né, já... com a vivência profissional dela. Então, parabéns, Valéria. Muito bacana ver você aqui. Uma trajetória muito bonita. E uma série de coisas bacanas que você conseguiu carregar de uma para outra, né? E essa bagagem que você tem hoje, trazer de tantas transições e de tantas experiências diferentes, realmente faz a Valéria hoje uma profissional diferenciada, independente da idade. É isso que você falou. A gente vai acumulando coisas ao longo da vida e essas habilidades comportamentais que a gente vai acumulando, essas não têm prazo de validade, né? Exatamente. As técnicas, às vezes, elas ficam obsoletas, né? Você é mestre no determinado processo XYZ. O processo, daqui a pouco, já não é mais esse que se usa, o sistema já está atualizado, mas a habilidade comportamental, essa não tem prazo de validade. Essa a gente vai só agregando e vai melhorando como profissional. Show de bola. Valéria, brigadão. Eu fiz aqui um resuminho, gente, de algumas coisas que eu anotei. Veja se eu anotei os principais pontos para facilitar a vida da turma aqui que está preocupada, pensando ou vivenciando uma transição de carreira. Então, um dos mesmos pontos que a gente comentou aqui, Valéria, que foi o fato de você ter começado, depois de uma faculdade de psicologia, como estagiária ainda de psicologia, você começou a fazer o estágio lá na GPTW, que a gente falou até brincando que foi um acidente que deu certo. Mas aqui já tem um insight por si só, porque um acidente que dá certo por 6 anos é porque realmente deu certo, porque ninguém é masoquista de ficar 6 anos fazendo uma coisa que não gosta. Mas acidentes que dão certo, via de regra dão certo, porque a pessoa envolvida está disposta a aprender e aproveitar o melhor daquele ambiente onde ela caiu. Essa que é a verdade. O que faz os acidentes darem certo no final das contas é a tua predisposição de aprender ou tirar o melhor daquela situação ou daquele ambiente. Só assim algum acidente vai dar certo do ponto de vista corporativo, tá, gente? Uma coisa bacana que a Valéria conseguiu aproveitar em cada uma dessas transições que ela fez foi a questão do conhecimento trazido pela prática, pela vivência, porque veja, foram 6 anos de GPTW, conhecendo a realidade de diferentes empresas, mas conhecendo a realidade até a página 2, porque o dia a dia da empresa, o pessoal da GPTW não entra. Né? Então, assim, para conhecer profundamente o dia a dia de uma empresa foi a primeira transição. Então, eu vou entrar numa empresa e vou conhecer a realidade do colaborador dessa empresa. Vivenciando isso lá na Cressol por 2 anos, pintou o desejo de conhecer uma outra realidade, a realidade do cliente. E aí a melhor forma de conhecer a realidade do cliente é você empreendendo e tendo lá o balcão, a barriga no balcão, né, conversando e convencendo e conhecendo o cliente. Então, a gente começa a entrar aqui na questão ali do propósito, né? Então, se o teu propósito neste momento, conhecer a realidade do colaborador, a partir de agora conhecer a realidade do cliente, isso é um propósito que está muito sólido na tua cabeça e faz muito sentido, a transição se torna mais fácil. Não é que ela não vai ter os seus perrengues, ela tem. Mas ela vai ser mais fácil, inclusive a ponto de as pessoas que olham de fora não conseguirem entender como é que você sai de Nova York, vem para Francisco Beltrão e está 3 vezes mais feliz, né, porque o propósito está alinhado. Então a gente falou muito aqui de propósito também, e querer mergulhar nessas outras realidades foi uma dos elementos de sucesso aqui que a Valéria dividiu com a gente. Se você está pensando em colocar a sua empresa dentro aqui do guarda-chuva, das práticas de governança, né, do GPTW, saiba, como o PG e Valéria comentaram, que não tem a GPTW faz a pesquisa a partir de 5 colaboradores. Mas os conceitos da GPTW elas fazem sentido para qualquer tipo de empresa, ainda que você não vá participar formalmente da pesquisa. Né? Então, confiança no líder e no gestor é super importante.
orgulho do que se faz, a sensação de orgulho das pessoas, do trabalho que elas realizam é super importante, e gostar das pessoas com quem você se relaciona no trabalho. E aqui não significa ir tomar chopp todo dia e fazer happy hour, não é isso. O gostar das pessoas dentro do ambiente de trabalho tem muito a ver com respeito, com admiração das pessoas, com se dar bem e não ter aquela agenda paralela, aquela rádio corredor, aquele zum 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 que consome o tempo e a emoção das pessoas. Tenha você um olhar sempre muito humano e condizente com aquilo que você fala e faz. Isso também é um segredo de sucesso para todas as pessoas que estão querendo transitar entre um setor e outro. Não esqueça de gerenciar bem suas próprias expectativas. Se você não tem o teu propósito muito bem alinhado e o porquê muito bem solidificado na tua cabeça de por que você está indo do setor A para o setor B, na hora que os perrengues aparecerem, e você tiver uma dissonância de expectativa entre o que você achava que ia encontrar e o que você realmente está encontrando, vai bater uma baita vontade de desistir. Então, assim, para você seguir firme no propósito, gerencia bem as tuas expectativas, que às vezes elas não são tão condizentes, a realidade não é tão condizente quanto o que a gente pensava, né? E a gente falou também de networking, pessoal, de cultivar o network é super importante. Porque mesmo na transição de carreira, ter deixado bons legados, boas equipes, boas pessoas com quem você trabalhou lá no passado, esse networking que você carrega, porque é teu, independente do setor para onde você está indo, esse networking ele te ajuda não só a abrir portas, às vezes comerciais, nos novos setores para onde você está indo, mas também ele mantém o teu olhar ativo em outras realidades. Porque às vezes, né, os problemas do mercado financeiro são tão diferentes do problema da indústria, às vezes não são tão diferentes assim. Então é bom você ter olhares diferentes e o networking que você cultiva te ajuda a manter olhares diferentes em frentes distintas. Então, foi só tudo isso que você falou aqui, Valéria. Só isso. Resumiu muito bem, Foi Bruno. só tudo isso que você falou. Que bom que você falou, porque assim, o resumo do Bruno é esperado. Assim, já é agora o ponto alto dos nossos episódios. O ponto alto são os convidados. É verdade. O ponto alto, com certeza, são os convidados. Mas eu digo assim, a expectativa em relação aos resumos que são produzidos através dos convidados aqui são... Galera, conta pra gente o que você está aprontando, próximos passos, próximos projetos, o microfone é teu. O que você quer contar pra turma? O que você vai aprontar aí agora, Valéria? Agora, para 2024, tenho vários projetos, então aí na metade do ano a gente vai estar lançando em parceria com uma outra empresa, uma empresa de e-learning voltada para o mercado de expatriados. Que legal. Então a gente vai estar fazendo aí metade de agosto, aí vai estar saindo muita coisa legal aí. Eu vou estar abrindo no próximo mês uma turma de mentoria voltada para profissionais de RH ou profissionais que querem entrar na área de RH. Boa. Assim, eu já estou aqui, o que eu posso fazer para me desenvolver em outra área? Às vezes trabalho ali com a famosa folha de pagamento e quero migrar para a área de desenvolvimento, recrutamento e seleção. Então, essa turma de mentoria vai ser online para a gente poder atingir um público maior aí no nosso Brasil. Então, assim, vamos aprofundar as práticas de recursos humanos. Quero fazer uma transição de carreira e sair de uma área e entrar no recursos humanos também. Essa turma é para esse público. Além de continuar nos trabalhos de consultoria, implementando a área de RH, que é o meu core principal, é fazer esse movimento de implementar processos de RH em empresa que às vezes não tem uma pessoa, não tem um time tão estruturado. Então, ajudá-las a construir esse movimento para um RH que seja parceiro do negócio, um RH que vai conseguir potencializar resultado dentro da empresa. Boa. Que show. Show de bola. E vem cá, como é que o pessoal te encontra? A gente coloca o teu endereço do Instagram, a partir daí o pessoal pelo direct acha, qual é a melhor forma de te encontrar? A melhor forma de me encontrar hoje é no Instagram ou no LinkedIn. Então, Valéria Neia Tavares no LinkedIn ou Valéria.n Tavares no Instagram, é onde ali eu vou postando os conteúdos do dia a dia, interagindo com o pessoal, tirando dúvida e postando todas as novidades também. Tá bom, na descrição do vídeo aqui vai ter os endereços, tá, gente? Muito bom, Valéria. Bom, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigado. Muito bom foi super legal. Aprendemos bastante aí contigo. Show de bola. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Partiu? Partiu, né? Recados finais ou já? Sim, eu acho que, pessoal, na verdade o final é o mesmo do início. Quer dizer, compartilhem aí o vídeo, deem uma força pra gente. Aí o pessoal que é da audiência da Valéria, que está entrando aqui no canal pela primeira vez, poxa, tem um monte de conteúdo legal aí dentro do nosso canal do YouTube, dá uma passada por lá, comenta sobre o nosso trabalho, né?
E obrigado aí, pô. A gente está completando aí um ano aí com o nosso canal. O canal tem se desenvolvido bastante, né, Bruno? A gente tem recebido de novo feedbacks muito legais. Muito legais. E obrigado, Bruno. Obrigado, André, que também não está aqui, mas tem participação fundamental. Não está aqui fisicamente, mas está aqui. Está aqui com a gente, né? Tá. E obrigado, Valéria. Muito obrigado aí pelo tempo com a gente. Obrigada a vocês de novo pela oportunidade. Muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha história com 2 profissionais tão experientes aí do mercado. E o que vocês falaram, essa troca é muito importante para os 2 lados. Né? Muito obrigado, Valéria. Obrigada. Obrigado, turma. Valeu, Bruno. Até a próxima. Tchau, Valeu. pessoal. Um abraço. Tchau.